Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui fazendo o nosso primeiro vídeo, transmissão, na verdade, a nossa segunda transmissão no canal Conexões e Crenças, mas o primeiro vídeo gravado e que vai depois ser colocado lá para compartilhar no nosso canal no YouTube, que é o canal aqui Conexões e Crenças no YouTube, tá? Deixa eu depois deixar o link aí para vocês. Também no nosso canal do Instagram, Conexões e Crenças, vai ter lá todo o link para vocês chegarem lá no YouTube. Deixa eu me apresentar, né? Começar me apresentando. Eu sou Marcelo Murim, eu sou criador aqui do canal Conexões e Crenças. O propósito desse canal é estudar, né, questões relacionadas à espiritualidade, né? Então, esse é um tema que vem sendo cada vez mais aí buscado, né? As pessoas têm cada vez mais buscado assim o autoconhecimento, a sua conexão com a espiritualidade, e algo que eu já venho fazendo há mais de 10 anos e me despertou aí a vontade de abrir esse canal de comunicação com vocês, né, que têm interesse em discutir a respeito, de conversar, de trocar, de construir esse conhecimento, esse aprendizado através dessas conexões, né? Então, é exatamente a gente unir as nossas crenças, conectar as nossas crenças em busca desse conhecimento que está aí no cosmos, disponível para que a gente capture de acordo com a nossa frequência vibracional, né? Bom, vou contar um pouco assim da minha... antes de eu contar um pouco da minha história, da minha conexão, queria também deixar informado, né, que nosso canal Conexões e Crenças ele está sendo construído em parceria com a Clima Digital, né? A Clima Digital é uma empresa que faz me dá todo o suporte técnico aí na construção do canal, na criação da comunicação, né, da logomarca, das páginas, enfim, toda essa parte de backstage aí, esse suporte técnico é feito pela Clima Digital. Vocês podem encontrar a página deles no Instagram, @Clima Digital, e podem também encontrar a página deles, que é climadigital.com.br, ok? Então, queria agradecer aí a Clima Digital pelo apoio e fiquem à vontade para conectar com eles também. Bom, vamos lá. Antes de entrar propriamente dito aqui no texto, né, porque a gente vem lendo a Bíblia Peshitta já há algumas semanas, né? Se você procurar lá no nosso canal no YouTube, você vai ver que já tem alguns vídeos com a leitura da Bíblia Peshitta. A Bíblia Peshitta é esta daqui. A Bíblia Peshitta, ela é uma Bíblia que é traduzida diretamente do aramaico, né? Que é a língua que era falada por Jesus, pelos seus seguidores, pelo povo judeu ali na época que Jesus veio ao planeta, né? Então, ela tem algumas diferenças da Bíblia tradicional, né? Eu tenho até aqui uma versão da Bíblia de Jerusalém, que nos ajuda aqui a identificar algumas diferenças, né? Mas basicamente as diferenças em relação a algumas traduções, né, nomenclaturas, então vocês vão perceber que tem algumas diferenças aí, tá? Então, esse é o intuito, tá? Então, esse é o primeiro livro que a gente está lendo aqui no canal. A ideia é depois ir trazendo outros livros que tenham realmente uma correlação com aquilo, com a minha formação, né? Então, só contextualizando um pouco, eu tenho uma formação cristã, né? Eu fui batizado na Igreja Católica, fiz primeira comunhão, fiz, né, alguns das formações, né? Estudei em colégio de padre, colégio de freira, mas a minha família tem base espírita, né? Então, eu fui criado e dentro da doutrina espírita, convivi desde criança com manifestações mediúnicas, então isso é algo muito, muito comum na minha vida, e eu trabalhei, né, durante muitos anos numa casa espírita, fiz a minha formação espírita dentro da doutrina. Estou um pouco afastado hoje do trabalho efetivamente, em função de agenda mesmo, né? Tenho um filho pequeno, então isso acaba atrapalhando um pouco nas rotinas, mas eu tenho uma ligação muito forte com a doutrina espírita. Então, o meu pano de fundo aqui, né, é a doutrina espírita e o cristianismo de uma forma geral, né? Mas eu efetivamente acredito que a nossa conexão com Deus, ela independe da religião, né? A religião é uma forma que os homens estabeleceram para se conectar com o todo, né? Então a gente pode chegar até Deus através de nós mesmos, né? Porque nós fazemos parte dele e ele está dentro de nós, né? Então isso é aquilo que eu acredito, né? Então tudo aquilo que eu trouxer aqui, né, do meu entendimento, da minha opinião, das minhas análises, ela tem esse pano de fundo, tá bom? É um espaço livre, é um espaço livre para a gente conversar, para a gente discutir. Fiquem à vontade para colocar seus comentários.
dar a sua opinião, darem sugestões, tá? Sempre, obviamente, com muito respeito, que isso é fundamental dentro de qualquer conversa civilizada, né? Então é isso, gente. Não vou me estender muito aqui na introdução. Vamos começar, vamos voltar aqui, retomar a leitura do livro, né? Então vamos lá. A gente está aqui lendo a Bíblia Fechida, como eu falei. A gente está no capítulo 13 do livro de Gênesis, tá bom? Então, a gente já fez aqui, vocês vão ver novamente, né? Pelo YouTube já tem alguns vídeos introdutórios. Então tá tudo lá. E a gente vai dar continuidade aqui pelo capítulo 13 do livro de Gênesis. Então, iniciando, o capítulo 13 ele fala da separação de Abraão e Lot, né? Então, o que ele fala aqui, me dá só um minutinho, que essa Siri aqui, ela ouve a gente e não resolve responder, não sei de onde que não. Nem te chamei, Siri, fica na sua aí. Então vamos lá, separação de Abraão e Lot. Então saiu Abraão do Egito para o sul, e ele e sua mulher com todas as suas posses, e Lot o acompanhava. Abraão chegou a ser muito rico em gado, em prata e em ouro. E realizava suas jornadas desde o sul até Bet-Rio, até o lugar onde havia armado, a princípio, a sua tenda entre Bet-Rio e Ai, até o lugar que erigira a princípio o altar. E ali o nome de Maria foi invocado por Abraão. Mas também Lote, que andava com Abraão, tinha ovelhas, bois e tendas. Eram muitas as suas posses. Portanto, a terra não era suficiente para eles, para habitarem juntos, porque tinham multiplicado muito as suas posses, e não era possível habitarem juntos. Aconteceu que surgiu uma briga entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Lote. Naquela época, os cananeus e os fariseus ainda habitavam na terra. E falou Abraão a Lote, dizendo: Não haja briga em ti e mim, nem entre os teus pastores e os meus pastores, porque somos irmãos. Eis que toda a terra está diante de ti, aparta-te de mim. Se tu fores à direita, eu irei à esquerda, e se tu fores à esquerda, eu irei à direita. E erguendo Lote os seus olhos, viu toda a terra do Jordão, que todo lugar estava bem regado, antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas por Alá, como o jardim de Alá, como a terra do Egito, que se encontra na entrada de Tsã. Então Lote escolheu para si toda a terra do Jordão, e partiu Lote em direção ao oriente, separando-se assim um do outro. E Abraão habitou na terra de Canaã, enquanto Lote habitou nas aldeias da planície, tomando posse até Sodoma. E os homens de Sodoma eram maus e muito pecadores diante de Maria. Então, houve uma separação aqui de Abraão e Lote, que era seu sobrinho, né? Eles tinham muitas posses e estavam começando a dar conflito entre os seus servos, né? E eles decidiram se separar fisicamente, né? Apesar de manterem a sua conexão ali, o seu contato, né? O seu parentesco, a sua amizade, mas eles resolveram se separar fisicamente. Bom, Maria promete uma descendência incontável para Abraão. E disse Maria a Abraão, após Lot se apartar dele: Levanta os teus olhos e vê desde o lugar que tu estás ao norte e ao sul, ao oriente e ao ocidente, porque toda a terra que tu vês para ti a darei, e a tua descendência para sempre. Eu farei que tua descendência seja como o pó da terra, porque se puderes contar o pó da terra, também a tua descendência poderá ser contada. Levanta-te, percorre a terra por extensão e por sua largura, porque para ti a darei. Então foi Abraão e peregrinou e habitou nos carvalhais de Mamré e o amorreu, que está em Hebron, e ali erigiu a Maria um altar. Então, Deus, né, diz a Abraão que através dele vai construir uma nação, um povo de muitas pessoas, de muita gente, e enfim, dessa terra que ele está ali, né, que ele vê, ele diz que ali vai ser o local onde o povo de Abraão, a descendência de Abraão, vai se desenvolver. Vamos para o capítulo 14 agora. Então, no capítulo 14, o título é A Guerra entre os Reis do Vale. Sucedeu nos dias de Amarfio, o rei de Senar, Arioc, rei de Dalassar, Ardalamar, rei de Ianlel e Toreil, rei dos Gilaitas. E estes fizeram guerra contra Bara, rei de Sodoma, contra Barsha, rei de Gomorra, e Shenav, rei de Adamá, contra Shemair, rei de Sivoim, e contra o rei de Balac e Etzar. Os nomes são mais difíceis aqui, né? Vocês percebem que tem, para quem está acostumado com o texto bíblico, percebe que tem uma diferença aqui das Bíblias tradicionais, né? Mas são as mesmas pessoas, os personagens são os mesmos, né? Todos eles se reuniram no vale do Sidim, que é o Mar de Sal. Haviam servido a Cardalanmar por 12 anos, mas se rebelaram no 13º ano.
Então, no 14º ano, Cadalamar e os reis que estavam com ele vieram e feriram os guerreiros que estavam em Asterote, Carnaim, os poderosos que estavam nela, os emitas que estavam em Savé, Kiriataim. Também os oreus que estavam no monte Seir até o carvalho de Parã, que está no deserto. Então recuaram, e chegando a Endiná, que é Requém, feriram a espada todos os príncipes dos Amalequitas, assim também os amorreus que habitavam em Engate. E saindo o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adamá, o rei de Tzeboim, o rei de Balá, que é Tsar, todos esses travaram guerra no vale do Sidim. Contra Ardalamar, rei de Yalã, contra Tareil, rei de Guelaitas, contra Amafil, rei de Senar, e contra Arioque, rei de Dalassar. Lutaram 4 reis contra 5. O vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e ao fugir o rei de Sodoma e o rei de Gomorra caíram ali, mas fugiram para o monte os que sobreviveram. E eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todas as suas provisões e partiram. Também levaram consigo a Lote, o sobrinho de Abraão, com seus bens, pois ele habitava em Sodoma e partiram. Então, Lote foi, como ele estava naquela região, né, ele também acabou sendo levado com os seus bens pelos vencedores da guerra. Né? Ele estava vivendo ali junto com os bens de Sodoma e Gomorra, que é exatamente onde ele ficava. Mas ele foi resgatado, né? Mas um que escapou veio e relatou a Abraão, o hebreu, que habitava nos carvalhais de Mamre, e o amorreu, o irmão de Aner, o irmão de Escol, os quais eram aliados de Abraão. Quando Abraão ficou sabendo que seu sobrinho havia sido levado cativo, armou os 318 jovens nascidos em sua casa, e eles os perseguiram até Dan. E dividindo-se, ele e os seus servos contra eles de noite, eles os atacaram e os perseguiram até Shová, que fica à esquerda de Damasco. Assim recuperou todos os bens, também o seu sobrinho Lote com os seus bens, e também as mulheres e o povo. Então, Abraão foi lá e recuperou Lote junto com seus bens e seu povo. Então, após voltar de derrota, Cadalamar e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale dos reis, saiu para encontrá-lo, o rei de Sodoma. Então, Melquisedeque, rei de Salim, que era sacerdote de Alá Altíssimo, tomou pão e vinho, e o bendisse, dizendo: Bendito seja Abraão do Alá Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja Alá Altíssimo, que entregou seus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu a ele os dízimos de tudo. Depois disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá para mim as pessoas e os bens, toma para ti. Mas Abraão contestou ao rei de Sodoma: Jurei ao Alá Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que coisa alguma tua tomarei, sequer um fio, sequer uma correia de sandália, para que não digas eu enriqueci a Abraão. Exceto o que comeram os jovens e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Mamre, eles tomarão a parte deles. Então, Abraão não aceitou aí a troca que foi proposta por Melquisedeque, né? Para que ficasse com as pessoas. Né? Beleza, dando continuidade. Capítulo 15. Ó, vocês devem ouvir aqui ao fundo um pequeno choro. Meu filho está de férias em casa, então eventualmente ele vai aparecer por aqui, tá bom? Vamos lá. Capítulo 15. Maria promete um herdeiro a Abraão. Depois dessas coisas, a palavra de Maria veio a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu te sustentei, eu te sustentarei. Desculpa. Não temas, Abraão, eu te susterei, tua recompensa será muito grande. E respondeu Abraão: Maria Alahá, o que tu me darás, pois eu não tenho filhos, e meu herdeiro é Eliezer, de Damasco, meu mordomo. Então, Abraão até então não tinha filhos, então ele falou: a minha herança vai ficar para o mordomo. Como é que a minha descendência, né? Como é que aquilo que você está me prometendo vai se estender, já que eu não tenho herdeiro? E acrescentando, Abraão disse: Eis que tu não me deste filho, e eis que o meu herdeiro é o meu mordomo. Mas disse a ele Maria: Este não será teu herdeiro, mas o teu filho que sairá dos teus lombos, ele será teu herdeiro. Então, fazendo-o sair, disse a ele: Contempla o céu e conta as estrelas, se tu podes contá-las, e acrescentou: Assim será a tua descendência. E Abraão creu em Alahá e lhe foi contado por justiça. Então disse a ele: Eu sou Maria, que te fiz sair de Ur, dos caldeus, para dar a ti esta terra, para que tomes posse dela. E Abraão perguntou: Maria Alahá, de que modo saberei que eu a herdarei? E ele lhe replicou: Toma um bezerro de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma cabra de 3 anos, uma rola e um filhote de pomba. E ele tomou todos e os dividiu em 2 partes iguais, e pôs cada metade de frente com a outra, mas as aves ele não dividiu. E quando desciam as aves de rapina sobre os cadáveres, Abraão as enxotava.
Aconteceu que, ao se pôr o sol, um sono profundo caiu sobre Abraão, e eis que o medo e a grande escuridão lhe sobreveio. Então lhe disse Abraão: certamente que teus descendentes serão peregrinos em uma terra que não será deles, na qual servirão e serão oprimidos durante 400 anos. Mas eu também julgarei a nação a qual servirão, pois após isso sairão dali com muitas posses. E tu te reunirás com teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Mas na quarta geração retornarão para cá. Mas ainda não chegou ao limite das culpas dos amorreus. Você vê, interessante, né? Aqui, ó, no capítulo 15, versículo 16, tem uma evidência da reencarnação, né? Do ponto de vista do doutrina espírita, né? Ele fala aqui, ó, no versículo 15: e tu te reunirás com teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. Então, ele está prevendo aqui que o povo vai ficar cativo, né? Durante 400 anos, né, servindo a uma outra nação, que também depois será julgada por ele, né? E depois, na quarta geração, ele vai retornar para cá, para que ele possa receber aquilo que Deus está prometendo para ele. Então, se ele vai retornar na quarta geração, no meu entendimento, é o indício da reencarnação. Vamos lá. Maria estabelece um pacto com Abraão. Aconteceu que, ao se pôr o sol, houve penumbra, e eis uma fornalha fumegante e uma tocha ardente que passou entre aquelas metades. Naquele dia, Maria estabeleceu um pacto com Abraão, dizendo: esta terra darei à tua descendência, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. A terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos gigantes, dos amorreus, dos cananeus, dos girgaceus e dos jebuseus. Interessante, dos gigantes. Quem seriam esses gigantes? Muita gente diz que são Anunnakis, né? Povos que vieram de outros planetas, enfim. Aí tem várias interpretações aí de diversas linhas. Tem bastante material aí na internet para a gente procurar. Mas interessante, né? Dos gigantes. Quem seriam? Vamos lá. Capítulo 16. Conflito entre Sarai e Agar. Sarai, mulher de Abraão, não lhe havia dado à luz filhos, mas ela tinha uma criada egípcia de nome Agar. Então disse Sarai a Abraão: eis que Maria me impediu de dar à luz. Tenha relações com a minha criada. Talvez por meio dela eu receba consolo. E Abraão ouviu a voz de Sarai. E depois de haver habitado... Espera só um minutinho. Quer vir aqui, filho? Quer vir, papai? Só um minutinho, pessoal. Faz oi pro pessoal. Faz oi, pessoal. Faz oi, pessoal. Faz oi, pessoal. Vai com a mamãe. Vai com a mamãe? Você quer ficar com o pai? O pai tá lendo aqui, ó. O pai tá lendo o texto da Bíblia. Vamos lá. Fica aqui comigo. A Clima Digital está falando aqui. Transparente é uma família bem estruturada. Não entendi. Esse parente. Então vamos lá. Ó. O João Paulo vai acompanhar a gente um pouco aqui na leitura, tá? Daqui a pouco ele vai lá com a mão. Então, disse Sarai, como eu estava falando aqui na versão, no capítulo 16, versículo 2. Então, disse Sarai a Abraão: eis que Maria me impediu de dar à luz. Tenha relações com a minha criada. Talvez relações com a minha criada. Tenha relações com a minha criada, talvez por meio dela eu receba consolo. E Abraão ouviu a voz de Sarai. E depois de haver habitado por 10 anos na terra de Canaã, Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a sua criada egípcia, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. E tendo ele tido relações com ela, ela concebeu, e ao ver ela que havia concebido, via com menosprezo a sua senhora. Por isso disse Sarai a Abraão: minha afronta seja sobre ti. Eu dei minha criada no teu regaço. Quando ela viu que havia concebido, olhou-me com menosprezo. Julgue Maria entre mim e ti. Mas disse Abraão a Sarai, sua mulher: eis que tua criada está entregue nas tuas mãos. Faça a ela como te pareça melhor. Então Sarai tratou com rispidez a sua criada, e esta fugiu de sua presença. Nasce Ismael, filho de Abraão. E achou o anjo de Maria junto ao caminho de Gadar, junto a uma fonte das águas do deserto. E disse a ela: Agar, criada de Sarai, de onde tu vens e para onde irás? E ela replicou: fujo da presença de Sarai, minha senhora.
Então o anjo de Maria disse a ela: volta para tua senhora e te submete a ela. Depois acrescentou o anjo de Maria: multiplicarei tanto a tua descendência que por causa de sua quantidade não será contada. O anjo de Maria disse a ela também: eis que tens concebido e darás à luz um filho, e chamarás seu nome Ismael, que serviu Maria a tua aflição. Ele será para os homens como um jumento montês. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Ele habitará junto ao termo de todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome de Maria, porque havia falado com ela, dizendo: Tu és o Alahá na visão. Porque ela disse: Eis que depois que ele me viu, certamente eu tive uma visão. Por isso aquele poço lhe chamou Bera Tahai Rezani, eis que está entre Requem e Gadar. E Agar deu à luz um filho para Abraão, e chamou Abraão de Ismael, ao filho que Agar havia lhe dado à luz. E era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Para Abraão. Então, Pai, oi, filho. É, né? olha, eu quero pai. É, cheio de papelzinho ali, né? Você gostou? Então, como eu vinha falando, a Agar deu à luz um filho que Deus avisou a Abraão para dar o nome de Ismael, né? E ele avisou também, através do anjo, a Agar, que Ismael ia ser também origem de um povo bastante numeroso, né? Mas que também ia ter muitos inimigos ali, né? Muitas pessoas contrárias a ele, de fato. Vamos lá, capítulo 17. Vamos ler o capítulo 17 e depois a gente encerra, que eu tenho que cuidar desse pequeno aqui. Você quer ir lá com a mamãe? Não? Ele quer ficar aqui com a gente. Então fica aqui com a gente. Confirmação do pacto, capítulo 17. Aconteceu que quando era Abraão da idade de 99 anos, Maria apareceu a Abraão e disse a ele: Eu sou El Shaddai, Alahá. Seja agradável diante de mim e irrepreensível. E estabelecerei o meu pacto entre mim e ti, e muito te multiplicarei. Então Abraão se prostrou sobre o seu rosto e falou Alahá com ele, dizendo a ele: Eis que eu estabeleço o meu pacto contigo, e serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas será o teu nome Abraham, porque te pus como pai de muitas nações. Eu te farei fecundo e te multiplicarei imensamente. Eu te darei as nações, e teus lombos sairão reis, e de teus lombos sairão reis. Meu pacto estabelecerei entre mim e ti, e entre a tua semente após ti pelas suas gerações, por pacto eterno, e serei para ti Alahá e a tua semente após ti. A terra onde tu moras eu darei a ti e a tua descendência após ti, toda a terra de Canaã como herança eterna, e eu serei o seu Alahá. Oi, filho. Ai, pai. Papai tá lendo. É igual isso daqui. É igual, né? Isso é bonito. É bonito? Que legal. É igual que esse. É igual, né? Tá. Deixa o papai ler aqui. O papai tá terminando, tá bom? Espera um pouquinho de paciência. Então, assim, Deus promete aqui a Abraão, novamente, né, a descendência, a terra de Canaã, e mudou o nome dele de Abraão para Abraham, né, colocou um H aqui, entre o R e o A. Aí, o próximo versículo. Uma bolinha, né? É? Então, deixa o papai terminar aqui, filho. A circuncisão como sinal de pacto, do pacto. Disse ainda Alahã a Abraão: Tu, pois, guardarás o meu pacto, tu e a tua descendência após ti, por suas gerações. Este será o meu pacto que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência após ti, todo macho circuncidareis. E o sinal do pacto entre mim e vós será que circuncidareis a pele do vosso prepúcio. Todo macho dentre vós, por vossas gerações, se circuncidará, seja nascido na casa, como adquirido por dinheiro. Qualquer estrangeiro, mesmo que não seja da tua descendência, da idade de 8 dias. Certamente o nascido em tua casa e o adquirido com teu dinheiro será circuncidado, assim estará o meu pacto na vossa carne por pacto eterno. E o varão circunciso, que não esteja circuncidada a pele do seu prepúcio, essa pessoa tem considerado o meu pacto como nada, será expulsa do seu povo. Então, ele fala aqui sobre a circuncisão, né, que todos aqueles do povo dele têm que ser circuncidados, tanto os nascidos quanto os adquiridos, né? Por isso que o povo judeu realiza a circuncisão até hoje, né? Existem aqui divergências aqui, ou linhas de pensamento a respeito da circuncisão, pessoas que dizem que isso foi, na verdade, uma necessidade na época higiênica, né, para se manter a saúde das pessoas, enfim. E aí cada um entende da forma que achar melhor, né? Então, o texto bíblico diz que
O povo, para ser salvo, para fazer parte do povo de Deus, precisava ser circuncidado. A partir do versículo 15 do capítulo 17, Maria promete o nascimento de Isaac, que aqui pelo livro se escreve I-S-K-H-A-K, Isaac. Né? Não estou entendendo nada, você que está chupetando a boca. Então vamos terminar, falta um pouquinho só para a gente terminar, tá bom? Então, também disse ela a Abraão: não chamareis a Sarai, tua esposa, por seu nome Sarai, porque o seu nome será Sara. Eu também mudo o nome de Sarai para Sara. Eu a bendisse e também te darei dela um filho, e ela bendirei e se transformará em nações, e reis de nações surgirão dele. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, rindo, dizendo em seu coração: nascerá um filho a um homem de idade de 100 anos, ou dará à luz Sara, uma mulher de idade de 90 anos? Então disse Abraão a Lará: tomara que Ismael viva em tua presença. Mas disse Lará a Abraão: certamente Sara, tua esposa, dar-te à luz um filho, a quem porás o nome de Isaque. O meu pacto eu estabelecerei com ele por pacto eterno, para a sua semente após ele. Também eu te ouvi a respeito de Ismael. Eis que eu o abençoei e o fiz fecundo, e o multiplicarei imensamente. Ele gerará 12 príncipes e o transformarei em uma grande nação. Mas o meu pacto estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste tempo, no próximo ano. E havendo terminado de falar com ele, acendeu a Lará de junto de Abraão. E tomando Abraão, Ismael seu filho, a todos os nascidos da sua casa e todos os que adquiriu com seu dinheiro, todo macho entre as pessoas da casa de Abraão, conforme falou com ele a Lará, naquele mesmo dia circuncidou a pele dos seus prepúcios. E era Abraão da idade de 99 anos quando circuncidou a pele do seu prepúcio. Só um minutinho, filho. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando a carne de seu prepúcio foi circuncidada. Abraão circuncidou Ismael, seu filho, naquele mesmo dia. E também circuncidou junto com ele todos os homens de sua casa, nascidos em sua casa e adquiridos com seu dinheiro, e também alguns dos estrangeiros. Então, vou encerrar aqui a leitura de hoje, né? Porque não está precisando da minha demanda aqui, da minha atenção. Mas interessante que esse trecho aqui do capítulo 17, né, é de onde se origina aí a divisão dos povos, né? Então, Ismael dá origem depois ao islamismo, né? E Isaac dá origem ao judaísmo. Então, daí, os dois filhos de Abraão, o Ismael que veio de Agar, que era a serva egípcia de Sara, e depois o filho Isaac da sua esposa Sara, que deu origem ao judaísmo. Daí vem a origem dessa divisão de povos, né, e de raças, tá bom? É isso, pessoal. A ideia é a gente ter uma frequência aqui de leitura do texto da Bíblia Peshitta, todas as segundas-feiras, às 9 da manhã. Vamos tentar manter aqui essa agenda. Filho, espera só um pouquinho. E vamos em frente, tá bom? Siga a gente no canal, no YouTube, no canal do Instagram. Siga também a Clima Digital no canal do Instagram e na sua página, tá bom? Na internet. E vamos em frente, peço desculpas aqui, mas férias, né? Então todo mundo tem filho, sabe como é que são as coisas, tá bom? Obrigado e vamos em frente. Vai com a mamãe um pouquinho. Então, tá. Bom, vou encerrar aqui, gente. Obrigado, um abraço.